Se você chegou aqui nesse vídeo, provavelmente você recolheu o DARF do Imposto de Renda do mês 5 pelo método antigo, ou gerado pelo sistema de folha, aquele DARF comum sem um código de barra, ou o DARF gerado pelo Sicalc Web. Mas e agora, o que você vai fazer para resolver isso, tendo em vista que o Imposto de Renda já está sendo informado na DCTF Web? Esse é mais um vídeo daquela série respondendo as principais dúvidas do IR na DCTF Web. Fica comigo até o final que nós vamos falar tudo sobre isso. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, eu estou recebendo muito mesmo essa dúvida aqui. Agora que nós estamos nessa fase de transição, onde o imposto de renda apurado a partir do mês 5 está indo para a DCTF Web via e-social, e muita gente agora está fazendo o processo de alinhamento de datas de pagamento, conferindo base, enfim, nós estamos nessa fase mesmo de implantação. Muita gente está percebendo que acabou recolhendo o DARF de maneira errada, lá pelo resumo da folha, ou até mesmo com um período de apuração errada. E essa informação do imposto de renda está no DCTF Web agora e não estão sabendo como resolver. Será que eu vou ter que pagar o DARF de novo? Será que eu consigo compensar? Será que eu consigo fazer vinculação? Nós vamos falar de todos os detalhes aqui nesse vídeo, mas antes eu preciso da tua inscrição aqui no canal. Se você não é inscrito, muita gente chega aqui, assiste conteúdo e não é inscrito aqui no canal, então só clicar aí no botão de se inscrever, não paga nada, e fazendo isso você vai estar apoiando muito a geração de conteúdo. Então clica aí que esse vídeo está bem completo, tá? Pessoal, esse vídeo aqui é daquela nossa série aqui que eu estou fazendo, respondendo as principais dúvidas da DCTF Web, então se você tem outra dúvida também, deixa aí nos comentários, tá? Vamos falar desse caso então, agora no mês 5, período de apuração, mês 5, o imposto de renda apurado no E-Social está indo para a DCTF Web, certo? Disso você já sabe. Lembrando, só é importante lembrar, o imposto de renda ele é apurado com base nos pagamentos. O que acontece é que teve muito, eu acredito que os principais casos que eu estou vendo aqui são pessoas que pagaram a folha do mês 4 em maio e já recolheram o DARF desse IR, mas nós vamos já chegar nesse ponto aqui, porque essa aqui é uma situação bem particular, eu vou te ensinar ainda como resolver. Mas no geral, se você recolheu o DARF com apuração, lá no DARF tem um campo assim, ó, período de apuração, eu vou até pedir o pessoal colocar aqui na tela, tá? Se lá no período de apuração do DARF está como mês 5, então o sistema da DCTF Web ele vai reconhecer esse DARF, só que aí nós temos que ir mais fundo ainda. Como esse DARF foi emitido? Se você emitiu esse DARF no Sicalc Web, o sistema da DCTF Web já reconhece esse DARF, então você entrega a sua DCTF Web, lembra que tem um botão que aparece ali, abater pagamentos? Você clica nesse botão abater pagamentos, ele vai aparecer esse DARF ali para você, você clica nele, ele vai vincular automaticamente na DCTF Web e você gera o DARF complementar, ou seja, o DARF só com a diferença que está faltando, beleza? Então nesse caso aí é bem simples de resolver. Agora, se você recolher o DARF comum, aquele DARF que não tem código de barra, o procedimento vai ser diferente. Você vai entregar a sua DCTF Web, você vai ter que fazer uma declaração de compensação. Então você acessa o sistema do Perdicomp Web, você vai escolher a opção de pagamento indevido ou a maior, informar esse DARF que foi pago e vincular ele à tua DCTF Web. É uma declaração de compensação mesmo, tá? Que você vai fazer ali. Aí você volta na DCTF Web, você vai no botão abater decomp, ele vai aparecer o decomp ali para você, o mesmo processo, clica para vincular automaticamente, você gera o DARF complementar, tá bom? Então nesse caso são essas as duas soluções, aquilo que você deve fazer, avaliar qual o DARF que você gerou e aí dependendo da situação você vai prosseguir, tá, com a correção. Lembrando que a DCTF Web é só uma declaração, sempre vai aparecer ali na declaração o valor total. Quando você sair da DCTF Web, vai aparecer o valor total novamente, porque é o comportamento normal da declaração, tá? Abaixo dos valores você vai acompanhar pela situação fiscal, tá bom? Então, eu vinculo o pagamento da DCTF Web, gero a diferença. Eu vinculo a declaração de compensação na DCTF Web, gera a diferença. Tem vídeo aqui ensinando você a fazer esses DARFs complementar, tá? É super prático e simples de fazer, beleza? Agora, vamos falar do problema que está chegando bastante aqui na consultoria. Ontem eu acho que eu já orientei 4, 5 pessoas durante o dia, que é tudo a mesma situação. Na hora de fazer o recolhimento do IR do mês 5, da apuração 5, gerou lá no Sicalc Web como se fosse o mês 4. A maioria dos casos que chegaram aqui foi Sicalc Web, tá? Foi gerado lá como mês 4, apuração 4, quando na verdade é a apuração 5. Então vamos falar primeiro desse caso, do DARF que foi gerado no Sicalc Web com período de apuração 4. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela que esse é um caso de ontem que eu acompanhei. Na verdade é de ontem,
Foi muito rápido que a Receita respondeu. Então, o DARF da colega era esse aqui. Olha o campo de período de apuração. Tá como mês 4, certo? Tá 30/4. Então, ela recolheu esse DARF, mas esse DARF, esse R é do mês 5. E aí, o que foi feito para resolver essa situação? Esse DARF gerado pelo Cicalc Web, ele não é reconhecido lá no ECAC pela função de Redaf online. Ele não reconhece, não sei qual é a situação aí da Receita, que ele não reconhece. Inclusive, já fiz um vídeo muito antigo aqui falando sobre esse problema desse DARF. Então, não tem como você fazer o ajuste do período de apuração, porque é possível fazer esse ajuste no Redaf Online, lá dentro do Cicalc, menu de pagamentos, tem lá o Redaf Online para você fazer. Não é possível fazer por ali, tá bom? E também esse DARF, ele não é reconhecido pelo sistema do PERDComp Web. Esse é outro problema que tem também. Então, não teria como você fazer uma declaração de compensação, que seria uma segunda possibilidade. Então, para esse caso específico, você vai fazer um processo digital, você vai fazer o Redaf, tá? Através de processo digital, que é a retificação do DARF. Lá no processo digital tem a opção de Redaf, tá bom? Mas para isso você vai ter que preencher um formulário. Agora eu vou compartilhar minha tela. É esse formulário aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Se você for lá no site da Receita, você encontra essa opção. Eu vou deixar o link aqui também direto para você acessar. De Redaf, tá? Retificação de pagamento de DARF. Ali ele fala em que situação você pode fazer, alteração de valores desde que não mude o total, período de apuração, indicação do código de receita, referência de data de vencimento, enfim, são as possibilidades que você tem. Traz mais informações aqui sobre a retificação do pagamento e existem duas possibilidades, a retificação online, que é feita lá no menu de pagamentos no ECAC, tá bom? Como eu já falei mais uma vez, o sistema não reconhece o DARF gerado pelo Cicalc Web e tem via processo digital, que é o que você vai fazer. E aqui ele traz todas as orientações, você tem que preencher um formulário, que é esse bendito formulário aqui, tá? Aqui, pessoal, basicamente você vai preencher os dados de identificação, o nome de contato da empresa, os dados do pagamento e o único campo que vai ser alterado aqui, que é o período de apuração. Aqui vai estar, 30/4, provavelmente você recolheu assim, 2023, você vai mudar para 31/5 de 2023. Marca ali as cópias que vão ter dos documentos, tá? Se vai ter procuração, marca também. Se vai ter algum documento específico, marca também. Você vai ter que anexar esses comprovantes de pagamento aqui juntamente no processo. Escolher a opção 7 e 8 aqui, você tem que assinar esse documento. Então a 7 aqui é a assinatura do representante legal da empresa. Se tiver procuração, você vai assinar aqui o 8, aí vai ser o dado do solicitante, né? Se for via procuração, se for o mesmo da empresa, também assina aqui novamente. Aí, pessoal, eu acompanhei esse processo aqui com a colega que fez e deu certo, tá bom? Então a colega preenche essas informações aqui e ela assinou com certificado digital e foi aceita. E a procuração ela fez como procuradora e a procuração que ela anexou aqui foi a própria procuração que ela baixou lá do ECAC, a procuração que foi cadastrada ali com certificado digital. Ela anexou os comprovantes de pagamento e a solicitação já foi aceita, tá? Na segunda página aqui tem as orientações de preenchimento. Quero enfatizar mais uma vez, você não preenche todas as informações, apenas aqui você quer que seja alterado, tá? Aqui no site vai ter mais informações sobre os documentos que vão ser anexados, beleza? E aí você vai lá dentro do ECAC, abre um processo digital, escolhe a opção de Redaf, sobe essa documentação lá e o prazo, eu não sei dizer qual é o prazo que leva, mas da colega aqui foi só um dia, ela é lá do Paraná, então foi bem rápido. No dia seguinte já estava feito o acerto do DARF. E aí ela fez o seguinte, olha só. Depois ela entrou em contato comigo, eu fui dar uma olhada lá. Ela acessou, eu vou fazer aqui ó, com vocês. Ela foi lá, na declarações, acessar então a DCTF Web. E o sistema da DCTF Web já reconheceu essa retificação que foi feita. Então bora aqui em prosseguir. Vamos acessar aqui o mês 5. Só é você clicar ali em abater pagamentos, pronto, já apareceu o DARF ali. Se tiver DARF vinculado, pago naquele período, com código de recolhimento de um tributo que era DCTF Web, ele vai aparecer. Você vincula, depois só clicar em emitir DARF e aí você emite com complemento, tá? Basicamente é isso que você vai fazer. Então eu já passei para você aqui todo o caminho das pedras, tá? Para você, se for o seu caso, resolver, tá? Olha para o seu DARF, se estiver lá, período de apuração 30/4, você vai ter que alterar para 31/5, senão o sistema não vai reconhecer. Esse aqui é o caso, lembrando mais uma vez,
é o caso de se você gerou o DARF pelo sistema Sicalc Web. Agora, se você gerou o DARF comum, a orientação é você fazer lá pelo PerdComp, não tem problema, você pode fazer uma declaração de compensação. Inclusive, teve um caso aqui também na consultoria que eu orientei a colega a tentar fazer um redarf mudando o período de apuração, só que ela optou em fazer logo a declaração de compensação. Então ela foi lá, fez a declaração de compensação, vinculou e tá tudo certo, tá? Você vai depois no botão da DCTF Web abater decomp, vincula a declaração de compensação e gera o DARF complementar. Quero enfatizar mais uma vez, se você recolheu o DARF errado, né, no método tradicional, mas se o período de apuração está correto e se foi gerado pelo Sicalc Web, o sistema da DCTF Web reconhece. É só você ir em abater pagamento, vincula o pagamento, gera o DARF com a diferença. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser muito útil para muita gente, então compartilha aí com todo mundo nos grupos do WhatsApp. É importante também, antes de você fazer qualquer procedimento, analisar. Eu estou vendo muitos casos aqui de erro, por exemplo, que o imposto de renda está aparecendo maior na DCTF Web, maior até do que está na folha. E aí, para você analisar isso aqui, você sempre tem que olhar para o pagamento, porque o imposto de renda ele é primeiro totalizado de maneira individual pelo pagamento. Então, cada empregado tem o seu pagamento informado. Dentro do evento de pagamento, ele está dizendo o que está sendo pago ali. Folha do mês 4, adiantamento do mês 5, folha do mês 5. Então, se tiver vários pagamentos referenciados ali e todos os pagamentos tiverem imposto de renda, ele vai totalizar, tá, individualmente no 5002 e depois que você fechar o seu E-Social, ele vai totalizar para a DCTF Web. Teve um caso aqui, por exemplo, de uma colega que era Prolabore, se eu não estou enganado, que tinha dois pagamentos. Tinha o pagamento do mês 4 e o do mês 5, informado dentro do mês 5. E aí, na DCTF Web, né, somou os dois impostos de renda. Somou o imposto de renda que tinha calculado na folha do mês 4 e somou o imposto de renda que tinha calculado na folha do mês 5, porque os dois pagamentos aconteceram dentro do mesmo período de apuração. Só que detalhe, ela já tinha recolhido ali parte, né, desse valor no DARF lá com a apuração mês 4. E aí a orientação dela foi a seguinte: ou você altera aí a data de pagamento do Prolabore para continuar no quinto dia útil, ou você faz o redarf do DARF que já foi pago e depois só recolhe a diferença lá pela DCTF Web, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like. Qualquer novidade a gente volta aqui. Tchau, tchau!